Olá, amigos do Amazon Sat, nós estamos começando uma vez mais o nosso programa Isto é Igreja. Nesse programa nós vamos meditar as parábolas da misericórdia, aquelas parábolas que estão no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Vocês sabem que Jesus tinha um jeito muito especial de se comunicar. Jesus adaptava a sua linguagem de acordo com o seu público. Ele sabia se comunicar com os doutores, sabia se comunicar com os agricultores e gostava de se comunicar contando histórias que fazem a gente pensar. Para que nós compreendamos bem a palavra que hoje nós vamos partilhar, nós vamos rezar, vamos pedir as luzes do Espírito Santo para compreendermos bem a palavra que nós hoje iremos proclamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Agora eu gostaria de motivar você que está em casa, nos acompanhando neste momento, a tomar em suas mãos a Sagrada Escritura. Colocar a Bíblia na mão, de repente sentar-se ao redor da Sagrada Escritura com os seus filhos, abrindo o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, para que nós vejamos 3 histórias bonitas que Jesus contou. Nós chamamos de as parábolas da misericórdia. Jesus estava na sua missão, conversando, quando o Evangelho diz que se aproximaram dele os publicanos, os pecadores, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, pessoas que não eram bem vistas pela religião, e começaram a conversar com ele. Os fariseus e os escribas, os religiosos de plantão, que estavam sempre como que fiscalizando os outros, sempre para apontar o dedo, viram Jesus conversando com os pecadores e os publicanos. Então eles comentaram: Este homem recebe e come com pessoas de má vida, quase como que escandalizadas com o que viam Jesus fazer. Jesus conversando com os pecadores. Eu acho muito interessante que nós guardemos esses personagens. Em primeiro lugar, os pecadores, os publicanos, e de outro lado, os doutores, os fariseus, os religiosos. Diante do julgamento que eles faziam de Jesus, que conversava com os pecadores, então Jesus contou a primeira parábola, a primeira história. Essa história ela é muito conhecida. Jesus disse, quem de vós, tendo 100 ovelhas, no final do dia, indo contar as ovelhas e sentindo falta de uma, não deixa as 99 seguras e se embrenha nas matas para procurar aquela ovelha que havia se perdido? E depois que a encontra, coloca nos ombros e, cheio de júbilo, volta para casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, eu achei a minha ovelha que tinha se perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, maior alegria no céu, por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Esta é a primeira história dentre essas 3 parábolas que nós vamos conhecer hoje. A primeira parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é muito semelhante. Jesus diz: imagine que uma mulher tendo 10 moedas, perdendo uma,
ela acende a luz, varre a casa, procura a moeda que havia perdido e depois que a encontra, faz uma festa, fica feliz da vida. Jesus contava essa parábola para dizer que há alegria no céu por cada pessoa que é encontrada. Então nós vimos a ovelha perdida e a moeda perdida. E por fim, nós vamos agora nos deter com mais paciência na terceira parábola, que é certamente uma das parábolas mais conhecidas da Sagrada Escritura, a parábola do filho perdido ou a parábola do filho pródigo. Você conhece essa história? Já ouviu falar, certamente, no filho pródigo. Pois bem, o Evangelho diz que Jesus contou essa história para eles dizendo assim: olha, um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. O pai então repartiu entre eles os seus bens, dividiu a herança, mesmo que isso atentasse contra o costume da época. Alguém dividir a herança antes de morrer. Aliás, o filho cobrar a herança significava dizer, para ele, o pai dele já estava morto. Era como matar o próprio pai, se apossar da herança antes da morte do pai. O pai certamente sofrendo, mas respeitando o desejo do filho, reparte os seus bens, a herança com o filho mais novo. Esse filho mais novo, tudo indica que ele era muito espontâneo, aventureiro, logo ajuntando tudo que ele era seu, partiu para um país muito distante e dissipou a sua fortuna numa vida desenfreada. Depois de ter esbanjado tudo, então sobreveio àquela região um período de muita escassez. Muita gente passou a enfrentar o drama da fome. E aquele jovem que até aquele momento não tinha trabalhado, que tinha vivido de farra, que fazia farra com o dinheiro que ele nem sabia o valor, pois não tinha trabalhado para conquistar, pois era dinheiro de herança, ele foi esbanjando até que se acabou. E você já sabe o que acontece quando acaba o dinheiro. Aquelas pessoas que estavam ao redor por interesse, elas se afastam porque nunca foram amigas do rapaz. Eram apenas amigas daquilo que ele podia proporcionar. Isso nos faz lembrar tantas realidades que nós vemos hoje de relações interesseiras. Aquele jovem acaba ficando sozinho. E ficando sozinho, sem dinheiro, sem prestígio, ele é obrigado a se virar na vida. Vai morar na rua, vai passar fome, tem que arranjar emprego, o emprego não é fácil. O Evangelho diz que ele, então, procurando emprego, vai encontrar emprego com um fazendeiro da região que o manda para o campo cuidar dos porcos. Queria fazer um parênteses para explicar essa questão dos porcos. No Antigo Testamento, há uma lei que diz que porco é um animal impuro. É bom também a gente distinguir que isso é para a tradição do Antigo Testamento. O judeu nem come porco. Cuidar dos porcos era se tornar impuro. Aquele jovem, então, ir cuidar de porcos significa dizer que ele chegou ao fundo do poço. Mas não apenas ele chegou ao ponto de ter contato com os porcos lá no fundo do poço. Ele foi colocado numa condição inferior aos próprios porcos. Vejamos, o Evangelho diz que aquele rapaz queria matar a fome, ao menos com a comida que davam aos porcos, mas nem isso lhe permitiam que ele comesse. Ou seja, ele chegou a valer menos do que um porco. É nessa condição
de estar no fundo do poço, de ter perdido totalmente a sua dignidade, que aquele jovem cai em si, reflete. A consciência faz com que ele se lembre da casa do Pai. Ele se dá conta que estava perdido. Tinha se perdido na vida, precisava se reencontrar. E aí, quando a coisa aperta, o que lhe vem à cabeça, ao coração? A saudade de casa. Quando a gente se dá conta que errou na vida e que sente saudade de casa. Quem um dia viveu indiferente ou revoltado contra seus pais, quem não lhe deu ouvidos, agora se dá conta que quebrou a cara. Quando é o caso de o pai e a mãe ainda estarem vivos e a gente poder voltar, que maravilha, que sorte, que beleza. Existem muitas pessoas que quando se dão conta disso, já não tem mais como voltar. Mas o evangelho de hoje diz que, o evangelho da parábola, que o filho decidiu voltar. E ele então ensaiou uma oração, caiu em si e disse: eu errei, eu vou voltar, vou confessar a minha culpa, vou pedir ao Pai, pequei contra o céu e contra ti, nem mereço ser chamado teu filho. E voltou. Quando voltou, com essa oração ensaiada, de quem parecia não conhecer o pai que tinha, achava que ia ser julgado, chegou diante do pai e disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho, me trata como a um dos teus empregados. O pai logo o abraçou, cobriu de beijos, estava feliz da vida, o filho tinha voltado. Logo mandou matar um novilho cevado, mandou que ele tomasse um banho, colocasse uma roupa nova, sandália nos pés e anel no dedo, porque disse ele: este meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. E Jesus contou essa história para nos mostrar o Pai misericordioso. Não importa onde o filho tivesse andado, o que importava era que o filho voltou. Não importava a história que ele tinha vivido, importava que ele tinha chegado de volta a casa. E a casa do Pai está sempre aberta para quem volta. Os caros irmãos e irmãs, nós chegamos ao final desta nossa reflexão do programa de hoje, isto é, a Igreja, meditando este capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, para recordar que não existe caso perdido para Deus. Se a gente se dá conta, confessa os pecados e volta, o Pai acolhe e se alegra com quem decide voltar. Olhe para frente com esperança e olhe para a sua história louvando a misericórdia de Deus. Como nós precisamos nos reconciliar com a nossa história, para lembrarmos o nosso passado, não sofrendo, nos condenando, mas louvando a misericórdia de Deus e olhando para frente com esperança. Eu encerro com uma frase de um pensador que diz que todo santo tem uma história e todo pecador tem um futuro. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Se a gente se deixa guiar pelo Senhor, Ele fará um futuro para nós. Obrigado por sua audiência. Deus te abençoe e abençoe a tua família. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.